Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Exame das Escrituras. Eu sou o pastor Vinícius Barbosa e prosseguimos o nosso estudo sobre o livro do Apocalipse. Estudo completo, detalhado, dividido em 22 vídeos, cada vídeo correspondendo a um capítulo do último livro da Bíblia Sagrada. Fizemos essa divisão para abordarmos com riqueza de detalhes todos os assuntos tratados no livro escrito por João, conforme revelação do Senhor Jesus Cristo acerca dos acontecimentos finais da história da humanidade. Estamos no 10º vídeo, portanto, que corresponde ao capítulo 10º de Apocalipse. E este é conhecido por ser um capítulo parentético, que abre parênteses e interrompe momentaneamente o soar das trombetas. São 7 trombetas, vimos 6 até agora. No capítulo anterior, capítulo 9, nós vimos aí o soar da 5ª e da 6ª trombeta também. No capítulo 10º não teremos a 7ª e última trombeta. Então, neste capítulo há um intervalo entre a 6ª, que é a penúltima trombeta, e a 7ª e última trombeta. A 7ª trombeta nós a veremos no capítulo seguinte, no capítulo 11. Lembrando que as trombetas revelam os juízos de Deus durante a grande tribulação. Nós já tivemos outro capítulo parentético também, que foi o 7º, no qual houve uma interrupção entre o 6º e o 7º selo. Lembrando que os selos também revelam os juízos de Deus, assim como as trombetas e as taças que veremos mais adiante. Então, o capítulo 7º foi parentético, porque nele houve uma interrupção entre o 6º e o 7º selo, e o capítulo 10º também existe nele uma interrupção entre a 6ª e a 7ª trombeta. E no capítulo 10º, João viu um anjo forte com um livrinho. É importante salientarmos que as visões de João se passam muitas vezes no céu, outras vezes na terra, ao longo de todo o livro de Apocalipse. No entanto, os eventos deste capítulo aqui, do 10º, se passam somente na terra. E no capítulo 10º, João abre o capítulo, dizendo que viu um anjo forte que descia do céu. Confira então o primeiro versículo. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. O rosto era como o sol e os pés como colunas de fogo. Tudo aqui tem um simbolismo. Então, João viu um anjo forte, outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. E por cima de sua cabeça estava o arco celeste, ou seja, o arco-íris. E o rosto era como o sol e os pés como colunas de fogo. Mas o que significa tudo isso? Então, o anjo forte vestido de uma nuvem simboliza o julgamento divino que há de vir. O arco-íris acima da cabeça representa a aliança de Deus com a humanidade, feita lá no livro de Gênesis. O anjo forte também, que tinha o rosto como o sol, revelando a santidade e a glória divina. E seus pés como colunas de fogo, mostrando aí o julgamento que virá sobre o mundo. E o anjo forte tinha em sua mão um livrinho aberto, e um de seus pés, o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Isso simbolizando aí que a ira de Deus se estenderá sobre toda a terra. Vamos então ao versículo 2. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Então o livrinho contém a mensagem que afeta o destino do mundo inteiro, de todos os continentes, de todos os povos, de todos os países. A consumação da ira divina será sobre toda a terra, e isso se aproxima. O tempo está se aproximando, o fim está chegando com toda certeza. E o anjo clamou também com grande voz, como o bramido de leão, e João ouviu 7 vozes ali, 7 trovões que soaram as suas vozes, conforme o versículo 3. E clamou com grande voz,
como quando brama o leão. E havendo clamado os 7 trovões, fizeram soar as suas vozes. Então, duas coisas que queremos destacar aqui. João ouviu com grande voz, né, o anjo forte falando com grande voz, como quando brama o leão, e também João ouviu 7 trovões que fizeram soar as suas vozes. A voz como bramido de leão é sinal do juízo de Deus. Quando o leão, que é o rei dos animais, ruge, ecoa a sua ira, e todos os animais estremecem. E as vozes de 7 trovões representam a voz de Deus, a voz do Altíssimo. E João recebeu uma mensagem do próprio Deus. No entanto, a mensagem não pode ser revelada. João deveria guardar em segredo as coisas que os 7 trovões disseram, ou seja, as coisas que o próprio Deus disse a ele. Nesse momento, João deveria manter em segredo, conforme o versículo 4. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Muito bem, então João ouviu de Deus uma mensagem, mas deve mantê-la em segredo. E não haverá mais demora. Ainda é tempo aceitável. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mas haverá um tempo em que não haverá mais oportunidade. O fim vem, os juízos de Deus vão acontecer com toda certeza. Confira o versículo 5. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu. Então aquele anjo, né, que estendia ali os seus pés, né, um pé sobre a terra, outro pé sobre a água, representando que a ira de Deus se dará sobre toda a terra. Então aquele anjo levantou a sua mão ao céu e continua no versículo 6. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Então o anjo jurou por aquele que vive para todo sempre. O Senhor Jesus é quem vive para todo sempre, e é também aquele que criou todas as coisas. Então o anjo disse que não haveria mais demora. Isso significa que não será oferecido mais tempo para as pessoas considerarem as consequências de sua obediência. Por quê? Porque elas já escolheram o mal. A essa altura, as pessoas já deram as costas para Deus, preferiram o pecado, preferiram a idolatria, a prostituição, a imoralidade, e escolheram a maldade. Então a consumação dos juízos divinos será muito breve, não haverá mais demora. Será cumprido também o segredo de Deus. Confira o versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então, nos dias da voz do 7º anjo, do próximo anjo da próxima trombeta, quando tocar a sua trombeta, então se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus profetas e servos. Então, o segredo de Deus trata-se dos juízos da 7ª trombeta, da última trombeta, e todos os homens verão claramente tudo que Deus preparou para a raça humana. Não haverá mais segredo nem mistério, tudo será revelado. Veremos o 7º anjo com a 7ª trombeta no próximo capítulo, que é o capítulo 11. E João viu lá o livrinho, o anjo tinha um livrinho. Vamos ver um pouco mais sobre isso no versículo 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então João deveria pegar o livrinho que estava com aquele anjo que se estendia ali, que colocava os seus pés, né, um pé sobre a terra e outro pé sobre o mar. João deveria pegar o livrinho aberto da mão do anjo.
E o versículo 9 diz mais: e fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Olha só que interessante. Então, João deveria comer o livrinho se tornaria doce na boca do apóstolo, mas amargo no seu estômago. Vamos ver daqui a pouco o que significa tudo isso. João comendo o livrinho que se tornaria doce em sua boca e amargo em seu estômago. O versículo 10, e tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. O ato de comer o livrinho significa assimilar todo o seu conteúdo. João deveria ler, compreender e assimilar todo o conteúdo do livrinho, o qual se tornaria doce em sua boca. Doce em decorrência das boas novas a respeito do estabelecimento do reino de Deus em breve na terra. E a palavra de Deus é doce, o evangelho é doce para aqueles que servem a Deus, mas amargo para aqueles que rejeitam a palavra do Senhor. Aqui nós temos o livrinho lido por João, que deveria ser lido, e foi lido, depois se tornou doce em sua boca, porque as promessas de Deus para aqueles que o servem são promessas de um reino futuro de paz, de alegria, sem nunca mais qualquer tipo de sofrimento. No entanto, é amargo, porque aqueles que rejeitam o evangelho, eles terão um futuro de sofrimento, de condenação eterna. Então, o amargo no estômago, em virtude dos castigos e sofrimentos contidos no livro. O futuro será doce para quem serve a Deus e amargo para quem rejeita o Altíssimo. Lembrando que Deus é amor, mas também é justiça. Não rejeite o evangelho, não rejeite a graça de Deus. O Senhor preparou no reino do céu um lugar, tem preparado lugares celestiais, onde nunca mais haverá choro, ranger de dentes, problemas, doenças. Mas existe também a condenação eterna para aqueles que rejeitam a graça salvadora. E o capítulo 10 termina com uma instrução dada a João. João que deveria pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus a todas as pessoas, para que em tempo hábil tenham a chance de salvação. Confira o versículo 11. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações, e línguas e reis. Então, é tempo de pregarmos o evangelho. O Senhor Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Então, importa que eu e você, nos unamos na pregação da palavra de Deus, pois o futuro será doce para aqueles que servem ao Altíssimo, mas será amargo para aqueles que rejeitam a obra salvadora e redentora feita na cruz do Calvário. Então, este foi o capítulo 10. No próximo capítulo, capítulo 11, nós veremos a medição do templo de Deus, também as duas testemunhas e a 7ª trombeta. Que você acompanhe este estudo até o final e também confira outros vídeos, outros estudos no canal Exame das Escrituras. Que Deus abençoe sua vida hoje e para todo sempre, em nome de Jesus.